Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala aí, xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, vamos para a última partida aqui da 9ª rodada do torneio de candidatos. Aqui a gente tem de brancas o dragão chinês Jing Liren jogando contra o perfumado super grande mestre francês Maxime Vachier-Lagrave. Quem não queria ter esse nome, né? Eu queria. É um belo nome. E além de tudo um grande jogador... Até engasguei. E além de tudo um grande jogador, né? E aqui então, ao final dessa partida eu vou mostrar a classificação após a 9ª rodada. Pessoal, lembrando, últimos dias aí para se inscrever no curso intermediário com o Mestre Fi de Lucas Cardoso. Se você quer melhorar o seu xadrez, a gente tem uma oportunidade bem bacana para você. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá bom? E mais um lembrete, pessoal, amanhã eu vou estar com o Cricor, com o grande mestre Cricor, lá no canal Chesscom PT, tá bom? Então no Chesscom aqui do Brasil. E a gente vai estar ao vivo ali na parte da manhã, comentando ali as partidas do torneio de candidatos da 10ª rodada. Tá bem? Vamos aqui então, Jing Liren com as peças brancas, abre com o peão da dama D4. Aqui o MVL responde cavalo F6, C4, G6 e tudo tá indo bem, calmo e tranquilo. Até que então o Jing Liren resolve jogar aqui um H4 e já bota confusão aqui no tabuleiro no lance 3. Que é isso, Jing Liren? Aqui é o candidatos, o que você tá fazendo? Né? O Jing Liren vai para uma variante não muito usual com H4, é o lance do Firuza, né? A abertura poletinho, enfim, tem vários nomes esse lance. E brincadeiras à parte, assim, não é um lance muito comum, no entanto não é uma novidade teórica, tá? Esse lance já foi jogado algumas dezenas de vezes aí por grandes mestres, então não é um lance, enfim, dezenas é pouco, né? Quando o lance é popular, centenas ou milhares de vezes já foi jogado. Aqui no caso é um lance um pouco raro, mas não é uma novidade. Bispo G7 foi jogado, o MVL segue com a sua formação aí de defesa índia do rei. Cavalo C3 e aqui C5, o MVL já ataca o centro. Temos D5, D6 e agora E4 aqui pelo Jing Liren, ganhando espaço aí no centro. Esse peão em H4, a ideia dele é no futuro, né, soltar um H5, fica sempre esperando o cavalo sair daí para soltar um H5 e tentar atacar a formação de fianqueto aqui do MVL. E6 foi jogado pelo MVL, temos bispo em E2 desenvolvendo, E por D5 e aqui o lance mais jogado é C por D5, mantendo os dois peões no centro, mas o Jing Liren prefere capturar com o peão de E aqui, vai para ideias diferentes. O Jing Liren, é legal ver o xadrez chinês, né? O xadrez chinês sai da nossa lógica comum, traz umas coisas bem criativas, eu adoro o xadrez dos chineses. A partida seguiu com o cavalo de bem D7, agora cavalo F3 desenvolvendo, cavalo G4 aqui pelo MVL, e agora H5 imediatamente. Saiu o cavalo, soltou H5, né? Era tudo que o Jing Liren estava esperando. Agora H5, temos dama em E7, uma ideia interessante aqui pelo MVL. Colocando uma cravada, uma pressão aqui na coluna E. E agora bispo G5 aqui pelo Jing Liren atacando a dama. Temos bispo por C3, cheque, trocando peça B por C3 e agora F6 atacando aí o bispo do Jing Liren. O Jing Liren volta o bispo para casa de D2. G5 aqui o MVL mantém tudo fechado na ala do rei. E agora simplesmente roque pelo Jing Liren, a gente tem uma posição bastante incomum aqui no tabuleiro. Cavalo de G em E5 foi jogado, propondo a troca dos cavalos. E aqui o Jing Liren não quer trocar o cavalo, por isso ele joga o estranhíssimo lance, o lance chinês mesmo. Cavalo D4, o que é isso? O que é esse lance? Fala pra mim o que está acontecendo. Bom, esse lance é muito forte, porque ele já de cara está ameaçando o cavalo E6, aqui ficar com o cavalo muito bem colocado. Também existem ameaças aqui de H5, o bispo entrando para atacar o rei aqui do MVL. Então um lance bastante estranho, mas bastante interessante aqui pelo Jing Liren. Eu não sei se isso foi um preparo de abertura dele, de fato ele gastou menos de 2 minutos para fazer esse lance. É realmente surpreendente isso, porque não tem uma maneira muito simples de recuperar a peça, é um sacrifício posicional duvidoso de médio a longo prazo, né? E aqui o MVL captura o cavalo, C por D4, temos C por D4 e aqui o MVL não entra em complicações, prefere simplesmente fazer aqui o roque. Mas é interessante notar que o cavalo tem casa de fuga, o cavalo poderia ir para F7. Aqui o Jing Liren provavelmente poderia seguir com torre 1, ameaçando forte ataque aqui na coluna E. E depois de roque, por exemplo, o bispo G4 abrindo um ataque descoberto para cima da dama. E depois de dama D8, o bispo E6 seria uma posição bastante interessante. As pretas ficam meio amarradas aí, apesar de terem uma peça a mais.
Depois de, por exemplo, o cavalo B6 tentando trocar tudo, dama B3 seria muito forte, colocando todo tipo de ameaça aqui na posição. E depois de rei G7 saindo da diagonal de casas claras, A4, A5 e F4 estourando tudo na ala do rei, a gente teria uma partida bem interessante. Também dá para ter ataque na coluna B, aqui dá para atacar dos dois lados do tabuleiro e as pretas ficam meio restritas, meio amarradas aí. Então assim, realmente muito curioso o Jing Liren ter jogado um lance desse, um sacrifício posicional de fato de longo prazo, com 2 minutos, gastando 2 minutos, menos de 2 minutos, ele gastou 1 minuto e pouco para fazer esse lance. Então, será que é um estudo caseiro do Jing Liren aqui? Será que é um preparo caseiro aqui de abertura? Será que chegaria até esse lance, um estudo de caseiro, jogando H4 e tudo mais? Eu duvido que tenha sido um preparo de abertura, enfim, vale a pena depois procurar a informação. Se alguém souber, né, se alguém acompanhou alguma entrevista do Jing Liren, por favor, poste nos comentários, porque eu acho que realmente foi um... O Jing Liren já tá em último lá no torneio, tá indo, vou jogar cavalo de... Vamos ver o que acontece aqui. Eu tô jogando tudo certinho, tô pensando demais, não tá dando certo. Vou jogar qualquer coisa aqui interessante, quem sabe pode dar certo. Será que foi por aí? Não sei. O Jing Liren, o fato é que ele segue aqui com o cavalo D4, temos C por D4, C por D4. Agora o MVL ficou com medo aí desse preparo, talvez, ou ficou achando que era um preparo, ou não quis entrar nas linhas mais confusas e simplesmente fez roque. Temos D por E5, F por E5 e agora bispo em E3. B6 foi jogado pelo MVL, A4, o Jing Liren segue atacando agora na ala da dama. Cavalo C5, um cavalo bem defendido aqui, bem protegido pelos seus peões. A5 aqui pelo Jing Liren, temos torre B8 e agora a torre A3, um lance assustador, né? Essa subida de torre, sendo que o rei não está tão protegido assim, essa torre pode deslizar para ataques na ala do rei. Então realmente um lance muito forte aqui do Jing Liren. A partida seguiu com H6, o MVL já traz uma proteção aí para os seus peões. E agora dama D2, então intensificando a pressão aqui em G5. E também trazendo mais uma proteção aqui para A5. Bispo em F5 foi jogado, A por B6. A por B6 e aqui torre de F em A1. Então aqui passando a torre, né, domínio total da coluna A. Grande ameaça aqui é a torre A7. Torre B7 foi jogado pelo MVL impedindo torre A7. E agora dama D1 aqui pelo Jing Liren. Temos rei G7, torre de 1 aqui em A2. E agora cavalo em E4 pelo MVL. Bispo D3 atacando aí o cavalo, mantendo o bispo na proteção aqui do cavalo. Dama F7 foi jogado e agora a torre B2. Pressionando também agora o ponto de B6. Temos cavalo C5 e agora bispo por F5, algumas trocas, dama por F5, mais algumas trocas, bispo por C5, D por C5. E a gente tem essa posição aqui muito bacana, muito instrutiva, as brancas com 5 peões, as pretas com 5 peões. No entanto, as brancas têm um peão passado já na coluna D. As pretas têm um peão atrasado aqui em B6, que é alvo, e tem um rei completamente exposto em G7. Ou seja, brancas muito melhores aqui na posição, no entanto difícil de encontrar aqui os melhores lances, mas vale a pena para a gente, a título aqui bem instrutivo, um lance muito forte seria a torre F3 aqui na posição, não foi jogado, a partida seguiu com dama E2, no entanto torre F3 talvez fosse bastante forte, depois de dama D7, por exemplo, dama C2 tentando explorar aqui a casa de G6 com ataques fortíssimos. Dama D6 tentaria ser uma possível jogada para proteger. E a gente iria para uma linha quase forçante aqui com torre por F8, rei por F8, torre A2, as brancas com total iniciativa. Depois de dama F6, por exemplo, torre A8, cheque, rei G7 e torre 8 ameaçando torre 6. As brancas têm uma posição muito boa, né? Então aqui de fato seria uma belíssima continuação aqui torre F3 para explorar lá a casa de G6. No entanto, aqui o Jing Liren segue com dama em E2. Temos E4 aqui pelo francês, torre 3 pressionando o peão de E4, torre 8 protegendo e agora a torre B5, parando aqui os peões, deixando eles como alvo aqui em B6. A dama em E5 foi jogada e agora G3. Temos dama D4 e agora a torre volta aqui para B1. Então aqui também, mais uma vez, um lance difícil de encontrar aqui, um bom lance na posição. Talvez mais uma vez essa ideia de dama C2 fosse interessante, protegendo C4 e protegendo D1 e atacando aqui em E4, ao invés de torre B1. Tá? Então torre B1 foi jogado, mas dama C2 seria bem interessante. Depois de, por exemplo, rei aqui em F8, poderia seguir com torre B1, B5, dama em A2, B4, dama em A6, torre de B em E7, dama por H6 cheque, e aqui o Jing Liren estaria invadindo o milharal, como diria o mestre internacional, o Molina, né? Então aqui as brancas estariam invadindo o milharal com uma posição bem vantajosa, praticamente vencedora. Mas aqui o Jing Liren não encontra
Mais uma vez o melhor lance dama C2 vai para o lance torre B1. A partida seguiu com torre em F7, torre D1, atacando a dama, dama em F6 e mais uma vez aqui o Ding Liren tem uma oportunidade de explorar aqui a posição do adversário mais uma vez com o mesmo lance dama C2, aqui fazendo a mesma ideia. No entanto, o Ding Liren faz aqui o lance D6, tá? Mas se ele tivesse jogado aqui dama C2, seria um excelente lance, botando pressão aqui em E4. E depois de torre de F em E7, por exemplo, defendendo, teria a bonita sequência dama B1 aqui. Qual a ideia de dama B1? A ideia de dama B1 é continuar pressionando em E4, pressionar em B6, preparar o D6, atacando a torre, protegida pela torre, e D6 cria um bloqueio aqui da dama para poder capturar em B6. Olha que legal esse plano. Depois de torre F7, por exemplo, pressionando em F2, poderia seguir calmamente com torre D2, continua existindo a ameaça de avançar o peão caindo em B6. Depois de torre A7, por exemplo, poderia seguir rei G2, melhorando a posição do rei, torre F7, e aí sim, torre de D em E2, né? Aqui, se ao invés de torre F7 jogasse torre E7, sempre tem esse tema de D6, né? Aí a torre sai e aqui a dama captura em B6, né? Então aqui se jogasse torre F7 ao invés de E7, o ponto todo é que aqui é o seguinte, agora a pressão em E4 é insustentável. Então essa continuação seria bacana, porque das duas uma, ou a torre vem para E7 leva D6 e cai B6, ou a torre vem para F7 pressiona F2 e vai cair E4. Por exemplo, aqui poderia seguir com torre de D em E2. As pretas poderiam ainda tentar nessa variante um dama F3, um lance de efeito aqui. O Ding Liren era só jogar rei G1 que estaria melhor aqui. A ideia de dama F3, esse torre por F3, E por F3, vem com um duplo e aqui as pretas conseguem igualar essa partida. Então depois de dama F3, cheque simplesmente rei G1. Ah, tá caindo aqui em H5, dama por H5, mas aí tem dama por B6. E além de tudo tá caindo em C5, depois de dama G6, dama por C5. E a gente teria uma posição completamente vencedora aqui pro Ding Liren, dois peões passados e conectados, mais uma vez pressão aqui no peão central, um rei exposto, posição completamente vencedora pro Ding Liren. Mas o Ding Liren mais uma vez aqui não encontra o melhor lance, vai para essa ideia de D6, essa ideia é um pouco mais fraca do que quando a dama tá lá em B1, pressionando B6. A partida seguiu aqui com torre em E6, temos D7 avançando com o peão passado, torre D6, um belo recurso defensivo pelo MVL. Aqui temos torre por D6, dama por D6 e tá caindo o peão aqui de E7. Tudo bem, o peão central também cai, temos torre por E4, torre por D7, mas agora o MVL se livrou do peão passado, né, já trocou uma torre. A questão do rei exposto já não é mais um problema tão sério. A partida seguiu com rei G2, dama C6, cravando aí a torre, rei H2 saindo da cravada, dama em F6, e a gente tem uma posição onde o Ding Liren não consegue invadir, não consegue entrar, não consegue quebrar essa posição. A dama fica protegendo o peão, a torre e a dama ficam protegendo aqui a sétima horizontal, e o rei fica aí onde está, quietinho, né, sem se mexer. Então aqui a gente tem uma posição completamente equilibrada já, e agora a gente tem aqui uma luta por mais de 40 lances daqui pra frente. Eu vou simplesmente passar os lances, tá, pessoal? Aqui é um monte de cheque, é um monte de lance de espera, cheque, lance de espera, espera outro errar, lance, cheque. É mais ou menos isso, tá? Rei H3, dama F5, cheque, que eu vou passando os lances, ó. Nada demais acontece. Daqui pra frente, simplesmente as pretas ficam segurando aqui a entrada da torre na sétima, ameaçando em algum momento entrar na posição. Não tem nada de mais acontecendo também, se entrar na posição. Então aqui simplesmente eu vou passando mais uns lances, tá bom? Quem quiser aí ver em detalhes, o link da partida tá na descrição do vídeo. Quem quiser explorar alguma posição, achei essa posição interessante, achei que tem um ataque aí e tal, pode entrar no link, tá? Mas aqui, como são mais de 50 lances de cheque, torre, lance de espera, eu vou simplesmente passando aqui os lances. Parece aqui que as brancas vão ter algum ataque, né? Mas as pretas estão muito bem defendidas. E aqui, enfim, mais um monte de cheque. Aqui já começa a ter uma troca, né? Dama em F4 dando cheque, entregando a torre, mas vai capturar a torre lá em D5. Então a gente tem uma troca agora, rei por F2, dama por E5. E agora mais um monte de cheque, dama dá muito cheque. Eu vou passar mais uma vez aqui os lances. De fato aqui, um tentando vencer o outro pelo cansaço, né? Mas dama dá muito cheque, um peão a mais aqui não significa nada. E por isso nessa posição no lance 88, Ding Liren e MVL concordam aí num empate. Eu fiquei chateado pelo Ding Liren, ele fez uma partida incrível contra o MVL. A MVL é uma lenda do xadrez, um dos favoritos aí do torneio de candidatos, inclusive. E aqui o Ding Liren foi muito criativo com aquela ideia de H4, cavalo D4, né? Ele realmente soltou a imaginação ali e foi jogando de uma maneira bem interessante, bem surpreendente.
e ficou melhor, ficou ganho. Por várias vezes ele ficou ganho contra o MVL e acabou não conseguindo, né? É uma falha aí do treinamento, provavelmente do Ding Liren, né? Ele precisa buscar essa consistência, né? Ele abriu o jogo igual uma engine, jogou um meio jogo ali igual, sei lá, um grande jogador e do meio para o final ali acabou perdendo grandes oportunidades, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Pessoal, é isso, né? Isso que deixa a gente triste aqui pelo Ding Liren, né? Ele não pontuou muito no torneio, podia aproveitar essa para pontuar, né? Seria bom para ele, mas aqui de fato, ele ficou muito melhor do que o MVL e ele perdeu todas aquelas oportunidades que eu fui comentando durante o vídeo e aí em algum momento aqui o MVL conseguiu equilibrar, né? O que chama a atenção dessa partida são 7 lances brilhantes aqui do MVL, né? Ele ficou realmente andando na corda bamba, foi aproveitando ali os lances que o Ding Liren não fez, né, o que ele podia ter feito e ele foi lance brilhante atrás de lance brilhante ali para recuperar. Vamos dar uma olhada nos 7 lances brilhantes aí do MVL, vamos lá. Olha, de fato é de tirar o chapéu aqui a defesa que o MVL encontrou. O Ding Liren faz o lance D6 e esse lance só falha realmente pela nossa análise que a gente fez por conta da melhor defesa de todas, que é a torre 6. Esse é considerado um lance brilhante aqui pelos computadores. É o único lance que não perde, todos os outros perdem. É uma belíssima defesa aqui pelo MVL. Depois de D7, o segundo lance brilhante na sequência, a torre D6. É o único lance, né? É o único recurso aqui da posição que não perde. E aí, torre por D6, torre por D6. Um pouco mais pra frente, depois de G4 aqui pelo Ding Liren, o MVL vai para o terceiro lance brilhante, que é o lance dama em F6. Qualquer outro lance vai ter problema se não segurar aqui a casa G7. Ou mesmo se fizer dama em F7, tá vindo torre E6 aqui com um ataque muito forte, né? Então dama F6 é o recurso certo na hora certa. Torre E6 aqui já não funcionaria por conta de torre D3 cheque, olha só que legal, né? Torre D3 cheque, aqui se desviar tá caindo a torre, e torre D3 cheque, se jogar rei em G2, aqui a torre pode continuar perseguindo a dama. Demais, né? Demais, então realmente aqui dama F6, um lance brilhante aqui do MVL. Vamos seguindo aqui depois de dama E4, mais uma vez todos os lances perdem aqui, exceto torre A7, o quarto lance brilhante aqui do MVL. A gente pode pensar em algum outro lance, como torre F7, por exemplo, tá vindo torre E6. E esse lance é devastador, né? E depois de torre E7, torre A7, por que foi brilhante? Porque aqui não dá mais para jogar torre E6 por conta de torre A2 cheque, e as pretas têm um contra-jogo, de fato, na verdade, as pretas estão ganhando aqui. Jogam rei F1, tá vindo dama D1 com sequência de checkmate, né? Dama E1, dama por F3 com mate no próximo lance. Então aqui o quarto lance brilhante do MVL, torre A7, aqui com maravilha de lance. A partida foi seguindo e nessa posição, mais uma vez, um lance brilhante aqui. Todos os lances perdem pro MVL, exceto um, o lance dama B2. Então aqui o quinto lance brilhante do MVL, tá? Todos os outros lances perdem. Vamos olhar algum outro lance aqui natural da posição? Torre F8 tentando trocar peça. Aqui tá vindo mais uma vez essa história de torre E6, né? E aqui acabou. A dama vai sair daí e vai ter ataque de checkmate. Então o lance dama B2 cheque, não dando tempo aqui do Ding Liren jogar o lance torre E6. Né? Então aqui rei G3 foi jogado e agora a dama voltou para F6. E aqui não adianta mais jogar torre E6 por conta de dama F4 cheque, né? Então, realmente sensacional. Vamos para o sexto lance brilhante. Nessa posição, o Ding Liren continua insistindo aqui para cima do MVL e o MVL faz o lance rei F8, que é o único lance aqui da posição que não perde. O sexto lance brilhante aqui do MVL. Qualquer outro lance, rei E8 perde. Rei E8 tá vindo dama C6 cheque e depois de rei E7, dama por H6. Aqui a invasão do milharal acontece e o Ding Liren ficaria ganho, tá? Então só para vocês terem uma ideia aqui da precisão, né? Tem que jogar rei F8 aqui, o único que não perde. Dama E7 também perderia imediatamente para dama por B6 e G6 aqui tá vindo, tá caindo em H6, uma belíssima posição. E vamos para o sétimo lance brilhante do MVL. O Ding Liren segue insistindo com dama B7 e aqui apenas um lance não perde para as negras e foi o lance jogado rei F8, tá? Mais um lance brilhante. Aqui da mesma maneira, rei E8 cairia em dama C6, seguido de dama por H6 aqui com uma posição vencedora também para o Ding Liren. Então também temos que falar uma coisa, temos que tirar o chapéu aqui para o francês, não dá para culpar aqui o D6, né, do Ding Liren. É claro que depois
com a ajuda dos computadores a gente percebe que D6 é uma ideia que... outra ideia mais forte seria aquela de dama C2, né, com dama B1, a torre aqui em D2, ficar pressionando em B6 ou ameaçando D6 ou pressionar aqui em E4 com uma posição vencedora, né, um plano mais simples, mas claro, D6 é um lance muito forte. O MVL precisou de 7 lances brilhantes para não perder essa partida. Tá de parabéns, MVL, que recursos que ele encontrou. Inclusive contra o Caruana, aquele preparo caseiro da 8ª rodada, também foi sensacional a defesa do MVL. O Caruana comentou na entrevista que ele ficou triste que o MVL encontrou os melhores recursos contra aquele estudo que ele fez. O Caruana ainda assim acabou ganhando aquela partida naquele final, né, de torre e peão contra cavalo e peão, mas o MVL defendeu muito bem. Joga demais esse francês, joga demais com 7 lances brilhantes, igualou aí, conseguiu empatar essa partida contra o dragão chinês. Vamos dar uma olhada então agora na classificação do torneio após a 9ª rodada, vamos lá. Muito bem, o Ian Nepomniachtchi segue na liderança com 5,5 pontos. Aqui a gente tem o Caruana, que não aparece a 9ª rodada, ainda não foi atualizado, mas os pontos já estão certos, tá bom, pessoal? Então aqui o Nepomniachtchi está com 5,5 pontos, tá na liderança. Temos o Caruana, o MVL e o Guiri. Olha só, a vitória do Guiri fez a diferença, foi muito importante a vitória do Guiri. Aproveitou que tanto o Caruana quanto o MVL empataram aí na 9ª rodada e o Guiri venceu, então ele alcançou agora o Caruana, o MVL. A gente tem os 3 aí com 5 pontos, apenas meio ponto atrás do líder, ou seja, o negócio tá lado a lado mesmo. E a gente tem aqui então o Grishuk, o Kirill Aleksenko, que tá jogando um bom torneio, e o Wang Hao com 4 pontos, muito próximo todo mundo, né? E o Jing Liren, puxa vida, com 3,5 pontos aí na última colocação, né? Sensacional esse torneio de candidatos, tudo pode acontecer. O torneio são 14 rodadas, pessoal, então ainda tudo pode acontecer. A gente ainda tem mais 5 rodadas, né? Finalizamos a 9ª rodada, tem mais 5 rodadas, tudo pode acontecer. Por enquanto, o Ian Nepomniachtchi aí na liderança, próximo do seu sonho de disputar o título de campeão mundial contra Magnus Carlsen. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Lembrando que amanhã aí transmissão junto com o Cricor lá no Chess com PT no YouTube. Tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro